Olá pessoal, hoje eu quero iniciar com vocês uma nova série de vídeos sobre o Enem. Primeiramente, eu quero trabalhar, lógico, né, o propósito do meu canal, a prova de inglês. Eu vou usar como base o Enem do ano passado, Enem 2016, a prova amarela de linguagens, códigos e suas tecnologias, a prova do segundo dia. Vamos começar pela primeira questão de inglês, que é a questão 91. Bom, eis aí uns passos essenciais para você se dar bem numa questão como essa, 91. Primeiro passo, leia o texto rapidamente, sem parar muito para detalhes. Tenha uma visão geral do texto. Lógico, não leia tão rápido que você não consiga entender. Não, leia rápido, né? Mas entendendo o que você está lendo. Eu digo, não pare para raciocinar demais em certos detalhes. Alguns e outros detalhes deixa para pensar mais especificamente depois. Entenda o geral de cada parágrafo, entenda o geral de cada linha, tá? Ah, é proibido voltar para ler de novo? Não, não é que é proibido, mas toma cuidado, volta uma vez só, né? Não volta duas, não, porque aí você. Ai meu Deus, mas eu não entendi, o que eu faço agora? Tudo bem, volta 3 vezes. Mas cuida do seu psicológico, porque se você ficar voltando várias vezes na primeira leitura, é o seu tempo de prova que está indo embora. Então é por isso que a gente recomenda, os professores de inglês, leia uma vez de forma rápida, né? Preste bastante atenção no que você está lendo, mas não pare para ficar vendo detalhes. Leia entendendo o que você está lendo, mas de forma rápida. Então, isso vai de treino, isso vai de prática. Né? Não pense que você vai chegar na prova do Enem sem ter praticado nada e vai conseguir ter um bom desempenho. Não. Então, por favor, se preparem com antecedência, meus queridos. Segundo passo, leia atentamente a pergunta. Aqui está a pergunta para vocês poderem ver. Né? Então, vale até a pena a gente ler juntos essa pergunta. Questões como o papel de homens e mulheres na sociedade contemporânea vêm sendo debatidas de diferentes pontos de vista, influenciados por valores culturais específicos de cada sociedade. No caso das Ilhas Maurício, esses valores sustentam a tomada de decisão em torno da. Bom, vou dizer logo de cara para vocês, essa questão ela não é fácil, ela não é média, ela é difícil. É sim, é difícil, apesar do tema ser bastante debatido, apesar do tema ser bastante conhecido hoje, essa questão é uma pegadinha. Onde está o coração da pergunta? Está aqui nessa parte que eu destaco para vocês. No caso das Ilhas Maurício, esses valores sustentam a tomada de decisão em torno da. Isso dá um pano para manga, gente. Vamos analisar só esse trechinho aqui, vou destacar para vocês. Então vamos lá. No caso das Ilhas Maurício, para por aqui. Qual é o caso das Ilhas Maurício? Se você lê o texto a primeira vez, talvez você nem tenha percebido de que se está se tratando de Ilhas Maurício, porque ele não fala Maurício em inglês, é diferente, tá? Mauritian. Vem a segunda parte. Esses valores, opa, que valores? Aí você dá uma olhada na pergunta como um todo. Quais valores? Então voltemos na pergunta inteira. Questões como o papel de homens e mulheres na sociedade contemporânea vêm sendo debatidas de diferentes pontos de vista. Tá, até aqui não tem nada relacionado a valor. Vamos ver se está aqui na partezinha final. Influenciados por valores culturais específicos de cada sociedade. Achou os valores. Quais são os valores?
os valores culturais específicos de cada sociedade. Tá? Então, voltando ao coração da pergunta. No caso das Ilhas Maurício, esses valores. Então, que valores? Os valores culturais específicos de cada sociedade. Tá? E aqui no caso de que sociedade? Das Ilhas Maurício. Então, continuando no coração da pergunta. No caso das Ilhas Maurício, esses valores sustentam a tomada de decisão em torno da. Né? Sustentam a tomada de decisão. Que tomada de decisão, né, que está sendo sustentada por esses valores? Quando você voltar no texto, na segunda leitura, você vai ter que prestar atenção onde é que está havendo uma tomada de decisão. Então voltemos aqui para o texto, mostrando ele aqui para vocês. Na primeira parte do texto, como vocês podem ver, quando você lê com mais atenção, ele é dividido em duas partes. Né? A primeira parte fala da divisão do trabalho por gênero, né? Que é essa parte aqui. Nessa parte, ele não está falando nada de tomada de decisão. Ele só está dando dados. Que a industrialização levou as mulheres a serem promovidas com mais velocidade, né? Um quarto de todos os gerentes agora são mulheres. E aí ele dá um dado histórico de que as mulheres eram tradicionalmente as donas de casa da sociedade, mas que o número de mulheres trabalhando aumentou tantos por cento, enfim. Né? E fala de uma tendência, né, que se isso continuar, né, se as mulheres deixarem de ser donas de casa, a tendência é que vai ser necessário que aumente o número de profissionais que cuidem de casa, né, os housekeeping e child care, que seriam as babás, ou os babás, enfim. Vai ter que aumentar, porque as mulheres não vão estar mais em casa, vão estar trabalhando, então vai precisar de alguém para estar assumindo esse papel. Enfim. Aqui não tem tomada de decisão nenhuma. Agora, olha na segunda parte. Aqui sim tem uma tomada de decisão. Ele vem falando do status, né, relativo de homens e mulheres. Né? Aí ele começa falando já que as mulheres sempre foram subordinadas aos homens, né, nos papéis sociais, papéis subordinados aos homens na sociedade Mauritian, como ele diz. Né? Aí você já faz a ligação às Ilhas Maurício, lá que ele menciona só na pergunta. Porém, a Constituição especificamente proíbe a discriminação baseada no sexo. E as mulheres agora têm acesso à educação, emprego e serviços do governo. Tem uma palavrinha-chave aqui que fala de decisão, né? Que essa decisão foi tomada. O now. E o end também. Porque ele começa assim, ó. However, the Constitution specifically prohibits discrimination based on sex. Porém, a Constituição especificamente proíbe discriminação baseada no sexo. Até aqui é a história. Agora que vem o pulo do gato. And women now. E as mulheres agora have access to education, employment and governmental services. E as mulheres agora têm acesso à educação, emprego e serviços governamentais. Então, veja bem, isso soa mais como decisão, porque as mulheres agora têm acesso. Né? Então, não está explícito aqui que foi uma decisão, mas já é um indício de que é uma coisa nova. Tá? Já é um indício que é uma coisa nova que aconteceu na sociedade, que historicamente não acontecia. Então vamos continuar aqui a leitura dessa segunda parte. Em março de 1998, o ato de violência doméstica foi aprovado.
ele concedeu maior proteção e autoridade legal para combater o abuso doméstico. Né? Então, nessa primeira parte aqui, que começa em Marte e termina em Abuse, você tem um relato desse ato, né, de violência doméstica que foi aprovado, né, e que ele deu maior proteção e autoridade legal no combate ao abuso doméstico. Né? Então, ainda é uma coisa histórica, mais recente, mas é histórica. Né? Pode-se dizer que é uma tomada de decisão? Bom, se nós estávamos falando de coisas de 1985 a 1981 no parágrafo anterior e agora ter um pulo de, de 7 anos e comparado com a primeira data um pulo de... Pode ser que seja uma coisa considerada como uma tomada de decisão. Vamos ler um pouquinho mais. In that same year, it also became a crime to abandon one's family or pregnant spouse for more than 2 months, not to pay food support or to engage in sexual harassment. Então aqui ele está dizendo que no mesmo ano outras ações discriminatórias contra a mulher também se tornaram crimes, né? Como abandonar a família da mulher estando grávida, né? Por mais de 2 meses de gravidez, não pagar pensão alimentícia, né? Ou envolvimento em abuso sexual. Então aqui esse parágrafo todo está mostrando que nesse ano de 1998 muita coisa legal no sentido de lei, né, acabou entrando em vigor, né, para combater essa violência contra a mulher. Então eu acredito que aqui esteja essa tomada de decisão dentro da sociedade aí das Ilhas Maurício, né? Tanto no primeiro parágrafo, nessa parte que começa And women now have access, que as mulheres agora têm acesso à educação, emprego e serviços governamentais, e aqui em 98 com essas decisões, todas essas decisões legais que passaram. Né? O último parágrafo vem falando, também é só informação, não tem tomada de decisão nenhuma aqui. É simplesmente informação de que as mulheres são subrepresentadas no governo, né? Que a Assembleia Nacional tem 70 cadeiras, das quais as mulheres ocupam apenas 5. Mas isso é só informação. E a pergunta, voltemos a ela, diz o seguinte: no caso das Ilhas Maurício, esses valores sustentam a tomada de decisão em torno da... E que decisões foram essas que foram tomadas? Como nós vimos lá em cima, né, principalmente no âmbito legal. Então, vejamos as alternativas, qual delas gira em torno do âmbito legal. Né? E esse em torno da, né, cuidado, esse em torno da pode ser substituído por sobre. Né? Esse em torno da, acho que não foi uma infelicidade do autor da pergunta. Né? Bom, vamos lá. Alternativa A: importância do reconhecimento da presença feminina na estrutura familiar? Não, não. A importância do reconhecimento da presença feminina aconteceu de fato, né? Você vê no texto que as mulheres agora as mulheres sempre foram tidas como traditional homekeepers of the society, você vê no segundo parágrafo do texto, né? Mas isso é só informação. A tomada de decisão não foi em torno disso, sobre isso, importância do reconhecimento. Não, tem a ver com lei. Então vamos ver a alternativa B. Manutenção da igualdade entre mulheres e homens no trabalho. Também não, gente. Isso não é tomada de decisão. A tomada de decisão não foi em torno disso. Isso é só informação também que ele dá também na primeira parte do texto, no primeiro parágrafo.
né, que ele fala que as mulheres agora, no primeiro e no segundo também, que as mulheres agora ocupam mais cargos no mercado de trabalho e estão deixando a função tradicional de donas de casa, enfim. Alternativa C, proteção legal da mulher contra atos discriminatórios. Não preciso nem falar mais nada, né, gente? É a alternativa C que é a correta. É porque a tomada de decisão foi em torno disso. Proteção legal da mulher contra atos discriminatórios. Esse é o coração da questão. A tomada de decisão em torno de quê? Da proteção legal da mulher contra atos discriminatórios. Então, isso aqui são ações mesmo que aconteceram. Tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá bom? Alternativa D, representatividade da mulher em cargos políticos, também não é tomada de decisão. Não foi tomada decisão em torno disso, porque as mulheres continuam subrepresentadas no governo, como mostra o último parágrafo do texto, é só uma informação. E alternativa E, criação de auxílio à mulher abandonada pelo cônjuge. Aqui poderia gerar até uma dúvida, porque realmente é mencionado aqui no texto que se tornou crime abandonar a mulher, né? Porém, não está dizendo em momento algum que foi criado um auxílio a essa mulher. Está dizendo que se tornou um crime abandoná-la. Né? Essa ação não está sendo mencionada no texto. O que está sendo mencionado no texto é que agora a proteção legal. E o que é essa proteção legal? Uma proteção legal que é mencionada no texto é tornar crimes atos como este, de abandonar a mulher e etc, etc. Tudo bem? Que é um ato discriminatório. Então, essa questão ela é bem pegadinha mesmo, é uma questão difícil, ok? Então, pessoal, por hoje foi isso. Vou estar enviando no canal mais comentários sobre as próximas questões do Enem 2016, prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, especificamente a prova de inglês.